Agora chegamos à nossa região abdominal, com duas glândulas localizadas nessa região. Primeiro, o pâncreas. Localizado aqui próximo ao seu estômago, passando meio que por trás dele, o pâncreas é uma glândula grandona que é chamada de glândula mista, ou glândula anfícrina. Por que isso? Porque ele tem uma ação exócrina importantíssima para a gente, liberação do suco pancreático, rico em bicarbonato que alcaliniza o bolo alimentar e facilita a digestão do duodeno, e várias enzimas digestórias, amilase pancreática, lipase pancreática, tripsina, quimiotripsina. Então ele é importante a beça na nossa digestão. Mas tem outra região dele, que é uma região endócrina, que produz hormônios que vão para a circulação. São as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Não confunda essas ilhotas com as células de Langerhans. São células da pele, células dendríticas, que auxiliam na proteção da pele. São células de defesa da pele, beleza? Nesse caso aqui, são regiões glandulares que produzem hormônios que vão para a sua circulação. Tem vários grupos de hormônios, mas os que mais podem cair para vocês são esses dois aqui, ó. Os hormônios fabricados pelas células alfa, chamados de glucagon. Glucagon é um hormônio bem famoso para a gente e que trabalha boa parte do dia. A função do glucagon é normalizar a sua glicemia, a glicose sanguínea. Então, por exemplo, você comeu, passou algumas horas, a sua glicemia está lá estável. Aí suas células precisam de energia. Elas pegam a glicose do sangue para usar. A glicose sanguínea baixa. O que o glucagon faz? Estimula lá no seu fígado a quebra do glicogênio, a glicogenólise. E aí o fígado quebra glicogênio e devolve a glicose para o sangue, estabilizando a sua glicemia. Ele, por isso, é chamado de um hormônio hiperglicemiante, porque ele aumenta a glicemia no seu sangue. Ele estimula a glicogenólise hepática. Com isso, o fígado gera glicose, e essa glicose gerada pelo fígado é devolvida ao sangue para normalizar a sua glicemia. Beleza? Só que muito mais famoso que o glucagon é o hormônio fabricado pelas células beta das ilhotas de Langerhans, das ilhotas pancreáticas. O hormônio fabricado pelas células beta se chama insulina, que é um hormônio hipoglicemiante. A função da insulina é facilitar a entrada da glicose em células do nosso corpo. O nosso corpo tem nas células dele, na membrana das células, uma proteína chamada de GLUT, a transportadora de glucose, pra gente glicose, né? A GLUT é uma enzima, é uma permease, uma proteína transportadora de membrana, que depende de sódio e de insulina para transportar a glicose. Então, a GLUT4, que é a mais comum do corpo inteiro, só estimulada pela insulina, é que vai fazer com que a glicose entre junto ao sódio na sua célula. Quando as células absorvem glicose, diminui a glicemia, diminui a glicose sanguínea. Por isso, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. É claro que se sua glicemia está muito alta, porque você foi no rodízio de massas, comeu bolo e doce pra caramba, e sua glicemia disparou, a insulina vai trabalhar muito, as suas células vão receber glicose, vão saturar, vão ter a glicose necessária para gerar energia e tá bom, e aí você vai acumular glicose em partes específicas. Onde preferencialmente? No seu fígado e nos seus músculos. Então vai começar a estimular o processo de formação de glicogênio, a glicogenogênese hepática e muscular. Se a glicemia ainda estiver muito alta, a insulina vai continuar jogando glicose para o seu fígado, e o seu fígado vai pegar essa glicose e transformar em lipídio. Vai começar uma lipogênese. Esse lipídio vai ficar armazenado no seu tecido adiposo e também nas vísceras. E aí é problema, né? Gordura visceral pode ser muito perigosa pra gente. Beleza? Então, com a ação da insulina, você tem o estímulo a glicogenogênese hepática e muscular, mas também a lipogênese, formando lipídios para você, formas de armazenamento da glicose para o seu organismo. Com isso, a insulina baixa a glicose do seu sangue. Ela é hipoglicemiante. Todos devem conhecer a doença que nós temos por carência da insulina.
Essa doença se chama diabetes mellitus. A diabetes mellitus ela é uma doença onde a insulina ou não é produzida, ou então ela é produzida e não funciona direito. Quando você tem diabetes mellitus, onde a insulina não é produzida, você tem diabetes mellitus do tipo 1. É uma doença crônica, sem cura, que a pessoa convive com ela a vida inteira e tem que se aplicar insulina ao longo do dia quando a glicemia sobe. Então, se a glicose do sangue subir demais, a pessoa tem que ficar medindo sua glicemia. Se vê um índice muito alto, ela aplica nela insulina. Lembra, a insulina não é oral porque é uma proteína. O seu estômago iria digerir e destruir ela. Então ela é injetada na pessoa, aí a insulina trabalha no corpo, reduzindo a glicemia. Eu gosto de falar, para deixar claro para vocês, que quem tem diabetes tipo 1 é diabético. Tem a doença e não tem como se curar. Tem que controlar a glicemia ao longo da vida, evitando excesso de glicose e medindo sua glicose, estando alta, aplicando a insulina no organismo. A diabetes tipo 2, ela pode ser genética. Pode ser falha no funcionamento de proteínas que auxiliam o bom funcionamento da insulina, mas geralmente não é. O mais comum da diabetes tipo 2 é quando a pessoa tem uma glicemia elevada, tem a glicose do sangue muito alta. E principalmente quando a gordura está muito alta no sangue também. Então pessoas obesas acabam sendo grandes candidatas a desenvolver diabetes tipo 2. Hipertensão também ajuda, tá? A diabetes tipo 2 aqui, a gordura atrapalha o bom funcionamento da insulina. Você produz insulina, mas o corpo acaba não tendo ela não estando bem funcional. Por quê? Porque a gordura atrapalha o bom funcionamento dela. Então, na verdade, quem tem diabetes tipo 2, se não for um problema genético, a pessoa está diabética. Por que está, Rangel? Porque se ela fizer uma dieta, se ela fizer atividade física, se ela diminuir a gordura livre no sangue, consegue fazer a insulina voltar a funcionar sem grandes problemas. Um dos grandes indicativos que nós temos para pessoas candidatas a diabetes, a pré-diabetes, é a taxa de glicose no sangue e a resistência à insulina. Tem gente que está com uma glicemia até normal, mas quase lá em cima, mas a insulina está altíssima. O corpo está indicando uma resistência à insulina. Se não fizer uma dieta urgente, corre o risco de desenvolver a diabetes do tipo 2. E sabemos que essa doença acaba gerando vários problemas circulatórios, pode gerar perda de visão, pode gerar amputação de membros, problemas sérios de cicatrização por falta de energia das células para produzir os mecanismos de cicatrização do corpo. Por isso tão sério aqui no meio, tá? Uma curiosidade para muitos é que a diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune. O seu sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas e a pessoa para de fabricar insulina. Normalmente a pessoa fabricava insulina. O problema vem ao longo do tempo. E aí, com ela parando de fabricar insulina, ela acaba desenvolvendo a diabetes tipo 1 e convive com ela o resto da vida. Beleza? Então, células alfa e beta, as mais comuns quando a gente fala de pâncreas. Essas ilhotas têm outros tipos de células, como, por exemplo, as células delta. A célula delta fabrica um hormônio chamado de somatostatina. Um hormônio bem pouco famoso. A somatostatina é o hormônio da homeostase, do equilíbrio. Olha só que interessante. Sua glicemia está alta, tá? A glicose do sangue subiu demais. Como a glicose subiu demais, o seu pâncreas vai ser estimulado, as células beta vão fabricar insulina, a insulina vai fazer a glicose entrar nas células. A glicose do sangue vai normalizar. Quando a glicose normalizar, você tem que parar de fabricar insulina. Senão a insulina vai tirar mais glicose do que deveria do seu sangue. Qual hormônio faz você parar de fabricar insulina? O glucagon? Não. A insulina faz quando a glicose está alta diminuir. O glucagon faz quando a glicose está baixa aumentar. Quem faz insulina e glucagon parar de ser fabricados quando há o estímulo da normalidade da homeostase é a somatostatina. É o hormônio que você libera quando você consegue atingir ao equilíbrio. Tá? Esses são os principais hormônios do pâncreas que podem cair numa prova para você. Gente, quinta glândula. As glândulas adrenais ou suprarrenais, como o nome diz, ficam sobre os rins. Essas glândulas têm duas regiões. Uma região mais externa, chamada de córtex da adrenal, e uma região mais interna, chamada de medula da adrenal. Córtex e medula têm funções endócrinas, cada um com seus hormônios. Na região do córtex,
O hormônio que nós temos são os glicocorticoides. Esses aqui são os conhecidos corticoides ou cortisol, que talvez você já tenha ouvido falar alguma vez, e tem ação anti-inflamatória. Só que além de anti-inflamatório, uma função fundamental desses caras é ajudar você a formar glicose. Quando você está em jejum prolongado, você vai pegar moléculas do teu corpo e transformar em glicose para ajudar você a ter energia. É a chamada gliconeogênese. Então a função desses caras aqui inicialmente é estimular que você tenha uma produção de glicose a partir de gordura e proteínas, normalizando a sua glicemia. Angel, quem normalizava a glicemia não era o glucagon? Sim, quebrando o glicogênio. Só que o glicogênio é uma molécula limitada no teu corpo. Gordura e proteína você tem durante muito tempo. Então se o jejum for prolongado, quem vai trabalhar são os glicocorticoides, estimulando a quebra de gordura e proteínas para a formação de glicose. Esse processo se chama gliconeogênese. Os corticoides têm várias outras ações da gente, tá? Ajuda a gente, por exemplo, a controlar nosso ciclo circadiano, a hora que você vai acordar, a hora que você tem sono, fome, etc. Ação anti-inflamatória, então a ação deles é bem variada. Os mineralocorticoides têm um exemplo bem famoso da aula da excreção, quando a gente estuda excreção e funcionamento dos néfrons. É a aldosterona. A aldosterona ela é um hormônio de produção da adrenal, né, que ajuda a gente a reabsorver sódio do néfron para o sangue. Ao reabsorver sódio, geralmente vem água junto, isso aumenta a sua pressão arterial. Então regula o sódio no corpo. O mineralocorticoide tem como função a regulação das concentrações de sais no seu organismo. Então a função principal aqui é regular a concentração de sais como, por exemplo, o nosso amigo sódio. A aldosterona, hormônio liberado pelas adrenais, atua nos túbulos néfricos, estimulando com que o sódio volte para a circulação e você possa também reabsorver água. A alça néfrica também tem ação direta de estímulo da aldosterona. Tá legal? O córtex, então, é a região mais externa da adrenal. Agora tem a região mais interna. A região mais interna se chama medula. Me dá meio segundo aqui, ó. Deixa eu só tirar essa parte do pâncreas que já foi. Vamos falar agora da medula da glândula adrenal. Córtex, região mais externa. A região mais central, mais para o meio, é a medula da glândula adrenal. E a medula da adrenal fabrica dois hormônios bastante famosos para a gente. O córtex já foi em verde, vamos botar a medula em outra cor. Vou botar a medula de vermelho. Ó, primeiro dos hormônios fundamentais, a famosa adrenalina. A UERJ gosta de chamar de epinefrina. Por isso, tá aí os dois nomes para você. A adrenalina ou epinefrina é seu hormônio de reação. Promove em você vasoconstricção periférica. Você fica pálido ou pálida, para que a circulação seja mais intensa internamente no corpo, para mandar mais sangue para o cérebro e para o músculo, para você poder reagir. Te estimula com hiperventilação. Estimula em você uma glicogenólise hepática, para dar mais glicose no seu sangue e você ter energia. Ajuda a aumentar a sua pressão arterial, porque o sangue jogado sobre os seus vasos com maior pressão chega mais rápido no corpo, ou seja, é o hormônio da reação. A adrenalina é um hormônio que você produz para reagir a situações adversas. Exemplo, provocando em você aumento de pressão arterial, provocando em você hiperventilação, provocando em você vasoconstricção periférica. Aí você acaba ficando pálido ou pálida. E uma coisa que eu acho um barato, a sua pupila dilata. A pupila é o buraquinho preto do olho, né? Por onde passa a luz
para chegar à imagem nos seus olhos, certo? Essa pupila aí, ela vai aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a entrada de luz mesmo. Mas numa situação de liberação de adrenalina, você contrai a sua íris, a parte colorida, aumentando a pupila. Você tem uma dilatação da pupila por causa da adrenalina. Aqui vasoconstricção da pele, tá? Só para a gente não ficar perdido. O que é bacana de falar isso é que são das explicações do porquê você fecha os olhos quando você beija na boca. O beijo que você dá na pessoa, lá, a pessoa, seu queridão, queridona, que você está amarradão para dar um beijo, quando você vai beijar, você libera adrenalina. A pupila dilata. Então você fecha suas pálpebras para não perder a concentração com a entrada de luz. A adrenalina ajuda nesse caso. Não é a função mais importante, não. A dilatação da pupila serve quando a adrenalina é liberada para aumentar o seu campo visual. Você enxergar mais perifericamente e conseguir reagir à situação adversa que você está passando. Além da adrenalina, o outro hormônio, também fabricado pela medula das adrenais, é a noradrenalina ou norepinefrina. Esse hormônio ajuda diretamente com as funções da adrenalina. Uma das funções mais importantes que ele vai ter aqui vai ser promover a sua taquicardia. A taquicardia vai auxiliar o aumento da pressão arterial, jogar o sangue com mais velocidade para o seu corpo inteiro e com isso você absorver oxigênio e conseguir reagir a uma situação adversa. Beleza? Então, noradrenalina e adrenalina, hormônios da medula, mineralocorticoides e glicocorticoides, hormônios do córtex da glândula adrenal. Valeu? Falou, galera!